Boa tarde, pessoal. Beleza? A gente vai começar a dar um início aqui para o último painel, né? Falar um pouco sobre desafios, oportunidades aí do Open Banking. Bom, eu vou primeiramente aqui pedir para cada um se apresentar. E daí, se vocês puderem incluir um pouco nessa apresentação já um pouquinho do que vocês estão fazendo aí com o Open Banking, o que vocês estão trabalhando, que daí em cima disso a gente vai explorar mais dos desafios aí. Boa tarde a todos. Meu nome é Alberto Miyazaki, eu trabalho na IBM há muitos anos já. Hoje eu lidero o time de arquitetos que atende os bancos e as instituições financeiras. E eu tenho participado da jornada deles de tentar descobrir o que fazer com o Open Banking. Então, acho que a maior dificuldade ainda é descobrir qual que é o modelo de negócio que faz sentido, para depois sim falar de tecnologia. Meu nome é Carlos Augusto, eu sou diretor de TI e inovação na BBC. A BBC, a Associação Brasileira de Bancos, tem lá cerca de 80 bancos, médios, pequenos, que têm o desafio de se transformar, e eu lidero as frentes de Open Bank, pagamento instantâneo, junto ao Banco Central, representando esses bancos nessa jornada. Bom, boa noite já. Meu nome é Thiago Aguiar, eu sou Head de Novas Plataformas da TecBan. Para quem não conhece, a TecBan é a gestora do Banco 24 Horas, então uma entidade ligada a mais de 45 instituições financeiras, e também sou responsável pelo Open Bank e pagamento instantâneo lá na TecBan. Não, beleza, vamos lá. Então, enfim, você comentou aqui que o desafio não é tanto tecnologia nesse momento, né? É novos modelos de negócio. O que vocês enxergam assim, ou dentro das instituições de vocês estão conseguindo ajudar o cliente nisso? Como é que vocês têm trabalhado? Talvez principalmente a associação, ou você como IBM, consultivo, como é que vocês estão trabalhando com isso? Pode começar aí por... Eu acho que a transformação digital tem trazido atenção para o cliente. Então, o primeiro passo é entender como a instituição faz diferença na vida do cliente. A gente viu o caso aqui do Bank, a gente viu outros casos, o do Sicredi também, onde eles têm um relacionamento muito forte. Então, como é que a vida do cliente pode mudar para melhor? Então, acho que o primeiro passo é entender essa jornada do que o cliente quer. E tem um caso interessante que foi referenciado hoje de manhã, que é o do DBS, né? O DBS lá de Singapura, a jornada deles é como deixar o banco transparente para o cliente. Então, um caso que ficou muito famoso é a jornada do financiamento imobiliário. Ao invés de depender de outros, eles trouxeram um site ou empresas que alugam para dentro do banco, empresas que avaliam para dentro do banco, então o cliente ele fazia tudo dentro do banco. A gente viu aqui muito hoje sendo discutido de como o banco oferece serviços para outros, né? O DBS ele tem essa jornada, mas ele também tem a jornada inversa, né? De trazer outras indústrias para dentro do banco e deixando a jornada mais transparente. Então, acho que entender a jornada do cliente é fundamental para aí sim você descobrir qual que é a sua missão, né? O que você vai fazer e como agregar. E aí depois, obviamente, tem um lado tecnológico regulatório, eu diria, que tem a ver com a segurança. Então, imagina que você como banco está oferecendo um serviço para o cliente, ele confia em você? Provavelmente sim, como banco. Então, acho que o desafio para outras instituições que estão entrando agora é como conseguir a confiança do cliente, né? Como conseguir que o cliente traga o seu dinheiro para aquele relacionamento. Bom, complementando, além do que o Alberto falou, que realmente é o desafio, entender essa necessidade do cliente, as amplas possibilidades que o Open Bank pode trazer, e respeitando cada estratégia de cada banco, né? Cada banco tem um posicionamento diferente, tem que definir a sua estratégia, também ajudar ao regulador, ao próprio Banco Central, de que maneira o Open Bank precisa ser construído, né? O Open Bank não é algo pronto, acabado, que vem de fora ou se traz uma fórmula mágica. Tem uma série de definições, regras, padrões que estão em andamento, estão em discussões. Então, também é um papel importante, na BBC a gente tenta fazer isso, junto com outras associações, de trazer definições que sejam mais simples de implementação, que sejam adequadas ao mercado, né? Que o mercado possa absorver mais rapidamente, de maneira a construir, de fato,
algo que tenha valor, que seja facilmente implementável, que a comunicação seja mais fácil para o cliente entender. Então, esse papel é importante de todos participarem, porque aí sim a gente vai construir algo adequado à nossa realidade do mercado. Legal. Ele comentou um pouco sobre segurança, daí eu queria ouvir de você, Thiago, queira ou não queira, assim, TechBan está aí no mercado há algumas décadas, e um dos pilares, assim, é tanto a segurança tecnológica como física, enfim, que vocês têm, né? Dentro da proposta de Open Banking, como é que vocês estão trabalhando nisso daí? Melfi, eu acho que, como o Carlão estava falando, a questão da segurança é uma das questões mais importantes do Open Banking, né? Acho que tem dois desafios muito grandes no Open Banking. O primeiro é convencer o público, as pessoas, de utilizarem e de acessarem o Open Banking e as plataformas que vão surgir, todas as fintechs e todos os aplicativos, e consentirem o acesso aos seus dados. Então, esse é um grande desafio, que foi um desafio que o Reino Unido está passando, fez o Open Banking, mas não avisou o público por que isso seria interessante, porque isso é bom. Então, a adesão ao Open Banking talvez tenha começado no Reino Unido menor do que eles pensavam. E aí vem a questão da segurança, realmente segurança lógica, né? Então, recentemente estava num banco conversando, a quantidade de ataques que eles sofrem diário chega a 150 mil ataques. Então, são bancos, e toda vez que você abre uma nova porta, você tem mais ataques, né? Essa é a grande questão da segurança, né? Você tem uma porta só, você tem um ataque por ali, você consegue remediar. Agora, com o Open Banking, é um desafio gigantesco. Você tem dezenas, talvez centenas de novos players acessando o tempo todo, fazendo requisições ao banco de informações, dados e iniciando pagamentos, né? Quer dizer, então até então ele estava acostumado a ter algumas portas abertas, agora você tem dezenas de portas abertas. Como aí a TechBan, a gente tem isso, sofre isso, tanto fisicamente, né, com os ATMs, são mais de 23 mil ATMs na rua, a gente sofre ataque físico e sofre ataque lógico também, gente tentando acessar, através do canal ATM, acessar a rede toda, né, e a gente conectado diretamente com mais de 45 instituições financeiras, a gente trabalha muito na questão de segurança. Essa é uma das coisas que eu vejo como importante, que uma empresa como a nossa poderia ajudar. Eu acho que é o essencial para o Open Banking pegar no Brasil, é cuidar da segurança e avisar as pessoas que o Open Banking faz sentido e de alguma forma vai trazer benefícios para todo mundo, né? Legal, bacana. Quer complementar alguma coisa? Acho que tem uma coisa, claro, tem uma complexidade enorme, um desafio muito grande do Open Banking, mas nós lá na BBC resolvemos fazer um teste para poder entender exatamente qual era o desafio técnico envolvido, né? Então, nós fizemos uma POC, acho que foi comentado aqui algumas sessões, então chamamos meia dúzia de bancos, meia dúzia de fintechs, em níveis diferentes. Alguns já tinham APIs, outros não tinham a menor ideia do que era, ou pelo menos nunca tinham desenvolvidos, inclusive algumas fintechs. E a gente viu assim que o desafio técnico não é tão grande, né? Claro, por quê? Porque já tem padrões internacionais, já tem a referência de UK, então a gente pegou o book de UK, fez algumas adaptações para o mercado brasileiro, já tem padrão de sistema operacional, padrão de segurança e tal. Claro, tem dificuldades, né? Tem dificuldades, tem competências que precisam ser desenvolvidas. Mas não é aí que está o grande desafio. Estabelecido o padrão e usando essas referências, a gente viu que em poucas horas, nós efetivamente nessa POC já estávamos conectados, puxando saldo, extrato, etc. e tal. A questão é a estratégia, né? O que você faz com isso? Né? A partir daí, como é que você vai se posicionar? Como é que você vai tirar proveito do Open Banking para poder, de fato, numa nova arena de competição, que vai ficar fácil para você, fácil para todos, né? Como é que você vai se diferenciar? Essa, para mim, é que, de fato, é o grande desafio. A gente fica muito no técnico, claro, tem a preocupação, mas estou convencido de que não é aí que os bancos, as instituições, as fintechs, já têm que começar a se preparar dentro das suas organizações para saber para onde vão. E que não é de uma vez, vai ter mudança, vai ter que ir aprendendo, mas, de fato, começar essa discussão mais estratégica. Legal. Eu vou querer saber mais dessa prova de conceito aí, dessa POC que vocês fizeram. Vocês conseguiram superar alguns desafios, legal. O que vocês começaram a enxergar de oportunidade aí? Vocês conseguiram trabalhar nisso já?
De fato, tem desafios e tem oportunidades, né? Do lado dos desafios, a gente viu, bom, quem nunca trabalhou em API tem que entender um pouquinho o que é esse tal de Alpha 2, né? Essa questão de segurança, tem que entender um pouquinho. Exige um conhecimento novo, né? De fato, tal. A gente viu que teve temas de algumas palestras aqui que utilizar um gateway pode ajudar, né? Então, usar, por exemplo, um provedor que tem um gateway para se conectar é uma alavanca que pode agilizar, dependendo do porte do banco, queira se investir, né? Não tem a capacidade de investir tanto assim. Então, esse foi o lado da dificuldade, ou seja, eu tenho que aprender algumas coisas, mas nós vimos alguns vetores que realmente facilitam tecnicamente. Não dá para imaginar que a gente vai fazer tudo do zero. A gente vai, de fato, e como vai ser a autorregulação, né? O Banco Central já definiu que nesse nível de detalhe, de padrão, de especificação técnica, vai estar na autorregulação, ou seja, vai ser o mercado que vai definir. Evidentemente, a oportunidade é usar, reaproveitar padrões já existentes. Esse é o lado da facilidade. Mas, a partir daí, é que veio a discussão de, tá bom, o que eu faço com isso, né? O que eu faço com essa informação? Agora, desses bancos que o legado não estava preparado, ele viu que a dificuldade de fazer do zero, transformar o seu legado, construir a camada de integração, é um trabalho longo, né? Daí, talvez, usar parceiros e tal, para encurtar esse caminho, a gente viu que ajuda muito. Legal, bacana. E, além das oportunidades para o mercado financeiro, tem oportunidade de novos produtos e serviços aí dentro da IBM. Como é que vocês estão enxergando isso daí? Pegando o gancho do que foi falado agora, eu acho que tem uma falta de talentos. Não porque os talentos não existam, mas são novos talentos que não fazem parte dos quadros das empresas hoje em dia, né? Então, em relação à API, em relação à segurança, a gente escuta, né, as empresas buscando essas pessoas. Da parte de tecnologia, tem especificamente uma dificuldade que eu acho que é o processo do desapego, né? Hoje, a maioria dos bancos ela é tanto produtor quanto distribuidor, né? Alguns palestrantes abordaram isso hoje. Então, à medida que os bancos aceitem, né, o desapego, que em alguns momentos elas não vão ter mais o relacionamento com o cliente, elas vão produzir, mas não distribuir, tem uma peça no meio do caminho que aparece que é o marketplace, né? Por conta da autorregulação da parte de tecnologia, pode ser que os bancos ou os distribuidores não queiram se integrar com todo mundo, um modelo de N para N. Então, ter intermediários no meio do caminho pode fazer sentido, que são agregadores, tanto de serviços, quanto oferecendo isso para canais de distribuição. Então, acho que aí tem uma oportunidade, tanto tecnológica para empresas de tecnologia, quanto para qualquer empresa que queira se colocar nesse meio, arriscar, como um novo modelo de negócio. E aí é descobrir o quanto e o como cobrar pelo consumo dessas APIs, né? Acho que esse é um desafio que ninguém tem a resposta ainda. Legal. Acrescenta alguma coisa nesse grande agregador, alguma coisa assim, Thiago? Eu acho que o que o Alberto está falando é super interessante. Vai demandar, acho que, das instituições financeiras, das pessoas que trabalham nas instituições financeiras há muito tempo, muita criatividade, né? Pensar fora da caixa, né? Lá dentro da TechBan eu brinco que a gente tem que pensar fora do caixa. E vai demandar muito isso, porque se você só fizer o exercício do Open Banking só para cumprir o que o Banco Central está demandando, você vai perder o jogo. Se você tiver criatividade para trazer novas ideias, APIs premiums, quer dizer, o Banco Central ele diz que você precisa dar acesso a dados, alguns dados determinados, né? Uma transação, um histórico, um saldo de extrato. O que mais que você pode fazer isso? O que esse gateway, esse marketplace, né? Essa entidade que pode facilitar a conexão entre bancos e fintechs, que pode, de repente, ter uma API muito mais interessante, sofisticada, né? Pegando aqueles dados, tratando isso e colocando algo a mais. Eu acho que aí vai ser muito legal. A gente vai ver muita criatividade e aí que eu acho que as fintechs vão ajudar bastante os bancos. Vejo a questão do Open Banking uma coisa que é ganha-ganha se todo mundo souber trabalhar juntos. Então, trabalhando juntos, né, o banco com todas as informações, capilaridade, segurança, confiança, e as fintechs com a criatividade, experiência do usuário, só temos a ganhar com o Open Banking, né? Legal. A gente ainda, assim,
Open Banking vai ser regulado, a gente tem uma expectativa aí de pelo menos mais um ano pela frente para sair, para ser obrigatório, enfim. Mas a gente já tem alguns players no mercado que começaram isso 2 anos atrás, enfim, 3 anos atrás. Original 3 anos atrás, né? Já 4 anos atrás. Não somos bancos aqui, mas enfim, se você fosse uma instituição financeira hoje, você estaria aguardando a regulação, estaria trabalhando para atender depois dela, ou estaria tentando se antecipar e já aprendendo lições, já fechando relacionamentos? Eu gostaria de saber, uma curiosidade aí. Bom, acho que o Carlão já respondeu pelo original, né? Enfim, quando trabalhou no original. E eu, se eu fosse banco, eu estaria voando já. Teria já um monte de gente estudando o que existe no mundo. Eu acho que o mercado no Reino Unido é muito importante para a questão de regulação, de padronização tal, e também de experiências. Mas você tem outras experiências no mundo em relação ao Open Bank que são super importantes. Você tem BBVA, você tem outros lugares fazendo isso. Eu já estaria me organizando para trabalhar como uma plataforma onde eu vou conectar, fazer com que eu seja importante na vida desse cliente, né? Então, como a gente sempre brinca, todo mundo fala isso, ninguém acorda de manhã falando, nossa, eu preciso de um financiamento, né? Nossa, eu preciso abrir uma conta. Né? Mas você abre o seu celular de manhã para ver uma foto, você abre para escutar uma música. Então, pensar um pouco fora da caixa, como é que eu faço com que o meu cliente entre naquele aplicativo que tem outras coisas, mas também eu faço um pagamento, mas também, de repente, eu consigo um crédito, um seguro, eu faço uma compra. Eu acho que pensar dessa forma e começar a conectar outros players, varejo, por que não no Spotify, por que não outras coisas que agregam na vida, para eu ser esse lugar onde a pessoa vai entrar lá todos os dias, né? Quantas vezes a maioria dos brasileiros entra no aplicativo ou entra no internet banking do seu banco por semana ou por mês, né? É muito pouco, né? Então, eu acho que essa deveria ser o mindset, né? É bom estudar o assunto sempre, né? Acho que é por isso esse evento, por isso veio tanta gente aqui, tem tanta gente participando, estudando o assunto. A questão de entrar, a tendência é claro, né? Quanto mais cedo você entrar, mais cedo você aprende a jogar, né? A gente sabe que na primeira fase só S1, S2 que é obrigatório e tal, mas todo mundo vai estar desenvolvendo. É questão é que nem um campeonato que você está jogando, os primeiros jogos o pessoal ainda não está no auge, está melhorando e tal. Se você resolve só entrar lá no final, você vai estar em desvantagem porque você não está tão preparado. Mas eu acho que tem uma pergunta dentro do que cada instituição está estudando, qual é a minha competência? O que eu sou bom? Né? Acho que essa resposta cada um tem que procurar. Dentro dessas análises, olhando os cases internacionais e tudo que está surgindo, o que eu realmente sou forte? Sou forte em produto? Em que produto? Em todos os produtos? Não é possível, né? Isso é um modelo anterior em que cada um podia ser mais ou menos porque tinha um cliente cativo, por inércia, porque recebe salário ali, porque está acostumado, porque é difícil encerrar uma conta e tal. Esse jogo vai acabar. Então tem que descobrir agora aqui, qual é a minha melhor competência? É em serviços? É em originar clientes, porque eu estou dentro de um ecossistema em que isso é mais fácil, aí tem a questão do comércio, de algumas indústrias que têm cliente na ponta. Qual realmente é a minha melhor competência dentro da organização, ou qual que eu preciso desenvolver, para aí sim você se posicionar adequadamente dentro das várias possibilidades que o Open Bank traz. Então, entrar por entrar, pode ser para poder treinar, etc. e tal, mas você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um posicionamento e se preparar para ele, para poder, de fato, ter um retorno, uma resposta, se você está no caminho certo e está atingindo o resultado que você esperava. Só para complementar, acho que uma provocação para os bancos é que hoje o sistema financeiro brasileiro ele é muito concentrado com 5 grandes bancos, depois nós temos mais alguns, e eles estão numa zona de conforto é o termo comum, mas eu gosto de chamar de zona de estabilidade. Então, o time que está ganhando não se mexe, por que eles deveriam se mexer? Então, acho que os bancos eles têm uma dualidade, onde as áreas de tecnologia querem fazer, estão se preparando para fazer, mas as áreas de negócio ainda estão acostumadas com a alta rentabilidade, o jeito que elas trabalham hoje, e várias ainda não enxergaram isso. Então,
A questão de o banco deveria correr mais, eu acho que sim, né? Acelerar esse processo nas áreas de negócio e dando asas à criatividade, como foi falado. Então, por exemplo, tem banco que a competência é o score de crédito. E tem banco que está preparado com APIs de score de crédito há pelo menos 3 anos. Mas ele não abre isso porque ele acha que é um diferencial. À medida que produtos como financiamento, empréstimo e outros fiquem mais comoditizados, aí eles vão ter que voltar, como o Carlos falou aqui, para a competência deles, que é o crédito, e aí eu acho que coisas interessantes vão aparecer. Legal. Então, assim, agora também é um trabalho um pouco de exercício futuro, mas você acredita que a gente pode ter, então, num futuro próximo, bancos oferecendo serviços como, por exemplo, só uma análise de crédito e depois tomando uma decisão de tomar crédito numa outra instituição, alguma coisa assim. Então, uma instituição consumindo análise de crédito da outra, uma instituição consumindo algum serviço, não financeiro, mas um serviço de inteligência, de BI, enfim, de uma instituição. Acho que a gente sabe que o analítico é a bola da vez, né? E os bancos têm uma grande quantidade de informações sobre nós, às vezes que nem nós sabemos, né? Só que eles têm a dificuldade também de um monte de sistemas legados, então eles vão precisar se reinventar de certa forma, mas eles têm esse poder na mão. Então vai depender um investimento para que isso se torne realidade. Tem uma história que não é da minha época, digamos assim, mas me contaram, que no passado tinha financeira que dava crédito sem análise. Se você chegasse lá com uma análise ou do Itaú ou do Bradesco, ele te baixava 0,05% a taxa e já te dava o crédito na hora. Porque se você tem um aprovado do Bradesco ou do Itaú, é porque você já está pré-aprovado. Entendeu? Então, acho que isso vai acontecer. E daí, assim, ainda um pouco de futuro, né? A gente ouviu pela manhã, e há uma crença do Banco Central, que isso pode vir a afetar realmente a taxa de juros, reduzir ela, trazendo um benefício para a população. Isso seria, ou enfim, continuando concentrado nos grandes bancos, mas uma dinâmica de mercado, ou os bancos médios se aproveitando disso aí. Como é que você acha, Carlos, Thiago, que isso vão acontecer? Eu acho que por tudo que já foi dito ao longo do dia, né, deu para ver que inevitavelmente a competição vai aumentar, né? As possibilidades de marketplace, de produtos, e o cliente cada vez mais vai ter mais alternativa. Isso é meio que inexorável, foi isso que aconteceu, ou está acontecendo em outros países, e isso vai acontecer aqui. E a tendência, né, tendo mais competição, os preços caem. Isso eu acho que é inexorável, né? Então, assim, eu não gosto muito aquele senso comum de que a Open Bank é uma grande oportunidade. Mas é uma grande ameaça também. Então, Open Bank significa uma grande ameaça e uma enorme oportunidade, né? Uma ameaça porque se você não fizer nada ou ficar achando que tem o cliente praticando os mesmos preços ou com a qualidade razoável, com fricção e tal, você vai perder mercado. E se entrar na guerra de preço só por preço, vai perder margem e provavelmente não vai conseguir reter o cliente a médio prazo. Então, uma grande ameaça e uma enorme oportunidade. Então, não tem desafio mais motivador do que ter uma ameaça e uma oportunidade ao mesmo tempo, tá certo? Então, é algo que todo mundo, de fato, tem que andar. E, agora, a questão é que ritmo isso vai acontecer, qual é a velocidade que vai ter essa adesão e, de fato, vai provocar essa queda. Mas, de alguma maneira, a gente já está vendo aí, mesmo ainda com APIs não padronizadas, com arranjos ainda fechados, acordos bilaterais, já surgem ofertas com preços menores. Então, isso tende, de fato, a acelerar e é bom para todo mundo, né? Ninguém gosta de mais competição, ao contrário do que todo mundo diz que é bom, mas depois que passa por ela, sabe o bem que faz para a própria organização, né? Acho que é isso que vai acontecer. Rogério, eu acho que eu enxergo tanto o Open Bank como sistema com pagamentos instantâneos, duas iniciativas do Banco Central de maior revolução do sistema financeiro em muito tempo, né? Eu acho que existe, lógico, como o Carlão falou, a grande ameaça para quem ficar parado, mas eu acho que assim no mundo que a gente vive hoje, poxa, com tanta gente boa, tanta fintech boa, se o banco ficar parado e não enxergar isso como uma grande possibilidade,
É lógico que dentro do banco tem vários bancos, tem vários mindsets, formas de pensar, mas precisa pegar, trazer gente, de repente, de fora, pessoas inovadoras, para conseguir olhar esses desafios como oportunidades, né? Na questão, principalmente, se você enxergar isso como uma possibilidade de atrair mais gente para o sistema, para a inclusão financeira, não para a inclusão bancária, mas a inclusão financeira. Então, se a gente tem aí 60 milhões de pessoas, ou de 40 a 60 milhões de pessoas que estão fora desse sistema e não tem crédito para comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma geladeira, o Open Banking pode fazer com que outros players que estão lá realmente no dia a dia, conhecendo essas pessoas, incluam e usem o banco para crédito, para escoragem de crédito e outras coisas assim. E ele consiga capturar essas pessoas e trazer para o sistema. Eu acho que uma das medidas que, se daqui 5 anos a gente se encontrar, ou 10 anos a gente se encontrar, e a taxa de juros caiu, né, seria já uma grande vitória, né? Principalmente se você vê taxa de juros, né, que a gente tem de cartão de crédito, 300% ao mês, tal, são coisas absurdas, fora do comum do resto do mundo, né? Será que o Open Banking pode ajudar a fazer com que a concorrência se amplie e isso caia? Eu acho que se conseguir isso já será um super ganho para o sistema brasileiro, né, para a população. A gente tem que pensar na população, no final das contas é para isso que vai servir, né? Legal. Bom, eu vou continuar o papo aqui, mas eu queria abrir para ver se alguém tem uma pergunta aí, se alguém queria fazer algum questionamento aí para eles. Tem aqui? Vocês levam o microfone aí? Muito bom. Hoje existe um oligopólio dos maiores bancos, né, dos 5 maiores bancos. E se você olhar iniciativas como o iFood, por exemplo, antes existiam várias pizzarias perto de onde você mora. Hoje só importa se você vai pedir comida no iFood ou no Uber Eats. Você não sabe mais se a pizzaria é perto ou qual é essa pizzaria. E você está vivendo um novo tipo de monopólio, praticamente, de 2 aplicativos. Antes você tinha 4, 5, 15 pizzarias que você podia escolher, agora você olha sempre qual é o aplicativo. Foi de vários para 2. Vocês acreditam que há um risco disso acontecer nesse cenário de Open Banking, de eu ter um grande player que vai agregar toda a interface e ser ou um novo monopólio de serviços bancários, e se existe esse risco e o que a gente deveria fazer para que isso não aconteça? Tá. Eu vou complementar um pouquinho a pergunta dele, falando assim, hoje você tem restaurantes que só tem cozinha até. Então, que ele nem tem um atendente, enfim, e consegue entregar através desses aplicativos, né? Então, no mercado financeiro, como você vê um iFood fazendo isso, enfim, alguma coisa assim? Daí tá para vocês. Tem o caso do WeChat, que é o mais famoso de todos, né? No Brasil, acho que a gente não tem isso ainda. Mas, como eu falei, acho que o que importa é a jornada, né? O iFood e outras empresas estão focando, por exemplo, em já ter carteiras, né? Então, eles perceberam que existe uma grande oportunidade. Ainda assim, eu acho que, pela característica do nosso sistema, ainda vai demorar para ter um grande cara desses ou alguns grandes caras desses. Acho que a competição ela ainda vai acontecer bastante antes de ter uma consolidação. Mas eu acho que é possível e, ao mesmo tempo, isso dá oportunidade para, por exemplo, financeiras menores serem esses restaurantes que só tem cozinha, que não tem granularidade. Então, possivelmente, eles vão perceber e vão tomar vantagem do Open Banking para ganhar novos canais de distribuição e crescer, porque eles têm bons produtos. Eu acredito nisso sim. Diferente de outros mercados ou de outros países que nós vimos um modelo vencedor ou um super app que dominou e arrasou tudo ou coisa desse tipo, o Brasil ele é muito amplo, muito complexo, né? Dizem que é o caso único de transformação com essas características, né? Um país continental com uma desbancarização grande, uma taxa de variação econômica muito grande, mas, ao mesmo tempo, com uma economia financeira forte, bancos bem estabelecidos, e o Banco Central legislando, né? Tem países que têm um pouco de alguma dessas coisas, mas não tem todos esses componentes. Então, o Brasil é complexo, né? A gente sai dos grandes centros, vai para o interior, é uma outra realidade. Ainda tem cheque para caramba, ainda tem lugares que não tem sinal de celular, enfim. Tem muitas realidades e, portanto, muitas oportunidades, muitos modelos de negócio são viáveis
dependendo da região, da micro-região, da escala e tal. Então, se falou muito disso aqui. Falou-se varejo, mas quando a gente fala varejo, não é só o comércio varejista, né? Você tem várias outras indústrias que têm um potencial grande de se transformar. Tem B2B, tem muitos modelos que vão prevalecer e algumas especializações de bancos, instituições, fintechs que vão se posicionar de maneira inteligente, capturando algum ponto dessa cadeia. Hoje mesmo nós vimos um banco aqui que se aproximou disso, né? Teve uma palestra aqui, um banco se posicionou como um banco de serviço, de usar as fintechs, de ser um processador daqueles produtos e tal. E ao longo do dia aqui também vi alguns outros conversaram comigo com uma estratégia parecida. Então, acho que tem espaço para, não digo todo mundo, né? Todo mundo não tem, mas para todas as opções, para várias combinações, dependendo do universo que a gente esteja falando. Tem que encontrar o seu posicionamento para poder, de fato, sobreviver, porque a competição também vai ser grande, eu acho que em vários pontos dessa cadeia. Mas eu acredito sim, nós vamos ver alguma coisa desse tipo, com certeza. Outra pergunta aí? Oi, boa noite. Minha pergunta vai para o Thiago. Eu queria saber exatamente, porque a TecBan hoje já centraliza, né, a maioria, vamos pensar assim, 99% dos clientes brasileiros estão concentrados nos grandes bancos que a TecBan gerencia. E faz essa conexão do caixa eletrônico do dinheiro físico há muitos anos e tem a confiança dos bancos já. Então, tem algum planejamento para vocês criarem um modelo de Open Bank para prover isso para as fintechs, por exemplo, concentrar em vocês e até um pouco da pergunta que ele falou, olha, tem um grande player que cria uma organização nisso também, bota a ordem na casa, né, cria um padrão para consumir essas APIs com vocês e consultar saldo, extrato e outros serviços aí dos bancos que vocês gerenciam. Tem alguma iniciativa nessa linha ou não? Você viu? Foi contratado, foi combinado. Se tem algum direcionamento nesse sentido, né? Acho que só juntar um pouco com a resposta do nosso amigo. Hoje, eu acho que o Banco Central está tentando fazer com que todos os arranjos sejam interoperáveis, né? Então, eu acho que na questão do iFood e tudo mais, independentemente dos arranjos, eles vão ter que se conversar. Seria a mesma coisa, acho que, para a questão do Open Banking ou de gateways que vão surgir. Todos vão ter que conversar. Então, assim, a gente acredita que o ideal, mais saudável para o sistema financeiro, o mais saudável para o Open Banking no Brasil, é que existam vários players podendo oferecer plataformas, sejam plataformas de API, sejam a parte de segurança, sejam as conexões para acesso a dados ou para iniciação de pagamento. E a gente, por estar conectados com vários bancos, a gente acredita que a gente tem um potencial para ajudar os bancos a se conectarem com as fintechs. Mas a gente, como todos os outros, assim, como a Swift estava aí antes, é um dos players que vai tentar entrar nesse mercado e competir de igual para igual com todo mundo. Tem mais alguma questão, pessoal? Ali. Oi, pessoal. Hoje eu escutei bastante aqui a questão de oportunidades e desafios para a pessoa física e para a pessoa jurídica. O que vocês visualizam nessa parte de desafios e oportunidades? Legal. Bem bacana. Tem, assim, no Reino Unido, só vou falar rapidinho, passar para meus amigos. No Reino Unido, dos principais objetivos é justamente ajudar as pequenas e médias empresas através do Open Banking, né? Para uma pequena empresa, para quem é empreendedor, quem já teve negócio, sabe como é difícil você montar um negócio, conseguir um crédito, porque a primeira coisa que eu, quando montei uma empresa, fui lá no Banco do Brasil, ele me pediu 2 anos de histórico, né? E eu não tenho 2 anos, porque eu estou montando minha startup agora. Mas eu tenho, de repente, meu histórico como pessoa física. Se eu, como pessoa física, posso dar acesso aos meus dados, meu histórico de transação, eu posso ajudar a financiar, por exemplo, a minha pequena empresa. Tem um case muito interessante de Open Banking no Reino Unido, que o banco, uma fintech, ela conecta banco mais um pool de contadores para ajudar no fluxo de caixa dessa pequena empresa. Tem outro case que faz antecipação de pagamentos. É uma fintech que ela vai olhando o saldo
da pequena empresa, que ela normalmente tem mais de uma conta em vários bancos, e ela vai ajustando o saldo, o fluxo entre esses bancos, se está negativo, se está positivo. E essa fintech, como ela já fez um credit score da pequena empresa, ela já coloca dinheiro, enfim, ela financia aquela conta que está positiva e ela tira da onde está, ela financia que está negativa e ela tira da onde está positiva para se já pagar o financiamento. Então tem coisas muito interessantes. Eu acho que o pequeno e média empresa vai ganhar bastante com o Open Bank, sim. Não, isso mesmo, sem querer ser repetitivo. Toda a empresa geralmente tem conta em vários bancos e tem uma dificuldade enorme, por exemplo, de consolidar isso tudo e ter uma visão única. Então, tem uma possibilidade imensa, a própria empresa montar ecossistema com seus fornecedores e conseguir ter uma visão um pouco mais organizada disso. Enfim, eu acho que já estão acontecendo várias iniciativas dessas, quando você junta com o pagamento instantâneo, você integrar o RP da empresa com o banco. Hoje em dia a empresa comanda uma ordem, vai no site do banco para poder fazer o pagamento, poder comandar. Quando você integra isso tudo com APIs, com o pagamento instantâneo que vem em seguida, o ganho de eficiência é gigantesco, né? Que permite integrar todas as operações dela com uma eficiência muito grande. Então, devem surgir, de fato, como algumas já estão surgindo, fintechs e bancos com essa visão que vão dar para a empresa soluções e visões integradas que eu acho que vão aumentar bastante a eficiência das empresas. Talvez não o fim do EDI, mas o começo do fim, né? Aí. Tem um longo caminho. Pessoal, por questão assim, de tempo, principalmente, eu vou pedir para vocês fazerem algumas considerações finais, uma mensagem que você queira deixar aqui para o fim, e daí a gente caminha já para o happy hour aí, logo depois. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite do Davi para participar aqui no evento. O evento foi ótimo. Eu acho que tem um futuro brilhante, tanto para bancos, para fintechs e principalmente para o consumidor, né? E eu, representando aqui a IBM, a gente, não sei se vocês sabem, mas a gente inventou o código de barras, a gente inventou o laser que faz a cirurgia de miopia. A gente sempre fez parte da vida das pessoas em mais de 100 anos e a gente está nessa jornada também com todos vocês. Legal. Acho que a mensagem é só imaginar que o Open Bank também não é uma virada de chave, né? Ele é um processo, né? Ele não vai, provavelmente, mudar a vida de ninguém no dia seguinte, né? Vai ter ondas de adesão, assim como as potencialidades dele, acho que ainda vão se ampliar para diversos tipos de solução e oportunidades que a gente não está conseguindo visualizar ainda. Mesmo para quem já está à frente, lá, Europa, etc. e tal, é tudo muito novo, né? Então, acho que tem um caminho longo pela frente e cada um imaginar desta maneira como uma jornada, como um caminho de evolução num mundo inteiramente novo, eu acho que é muito promissor. Mas não ficar esperando padrão, definição técnica, padrão e tal, que isto é detalhe, né? Pouco tempo, semana passada, o Damaso fez uma palestra, que é o diretor do DENOR, né, o Departamento de Norma, que está coordenando o OpenBank, e ele disse algo que eu fiquei pensando e provavelmente ainda não alcancei o que ele quis dizer. Ele disse que provavelmente, isso ele ouviu de alguém também, que provavelmente, talvez o OpenBank, daqui a alguns anos, a gente veja um impacto tão grande quanto quando do surgimento da internet, que só percebeu a mudança muitos anos depois. Então, ele comparou da mesma grandeza as possibilidades que vai dar para o mercado. Vamos ter que pagar para ver, né? Bom, a gente estava na mesma palestra e eu acho que o Open Bank, eu concordei também com o Otávio, eu acho que o Open Bank está para o sistema financeiro, assim como a internet para a telecomunicação. Eu acho que é o início, a gente tem que participar de mais fóruns, tem que ter mais fóruns. Parabéns aí para o Renato, para o Davi, para todo mundo que organizou. Eu acho que a gente não tem que fechar questão ainda. Acho que é muito cedo para a gente começar a pensar, até como empresa, né, que o nosso amigo perguntou, putz, eu vou fazer isso, vai ser dessa forma, o Open Bank e tal, é tudo muito cedo. A gente tem que abrir a cabeça, tentar absorver o máximo de conhecimento possível e começar a deixar vir as oportunidades, conversar, discutir.
Acho que esse mindset que as startups têm muito, né, de começar a fazer alguma coisa, mas olhando como uma experiência e não como um produto acabado, e eu vou fazer isso para testar e depois vou pivotar, e depois vou mudar. Eu acho que esse é o mindset que a gente deveria ter em relação ao Open Bank. Vamos começar a fazer alguma coisa, vamos experimentar bastante, mas não queira drivar toda a sua energia, todos os seus recursos numa única one shot. Vamos fazendo, vamos experimentando. Legal. Agradeço bastante a participação de vocês aí. Vocês que ficaram aqui até o final. É muito bom, assim, um dia inteiro recheado de Open Banking, conteúdo. E que espero que vocês levem isso aí para frente. Muito obrigado aí, pessoal.